feminismo neomarxista. E o feminismo neomarxista vai dizer o seguinte, que sempre a culpa é do homem por causa dessa visão patriarcal, nessa sociedade patriarcal. Então a mulher, ela é violenta, é sempre defesa pessoal. E nesse estudo, eles dizem que há um paralelo neomarxista na teoria feminista de violência conjugal, partindo da premissa de que os homens são privilegiados em relação às mulheres em sociedades patriarcais. Mulheres que praticam violência doméstica contra homens estariam apenas se rebelando contra um sistema injusto. Esse tipo de violência, portanto, seria justificável. Seria, se não fossem os fatos. A maioria das vezes, trabalho e estresse financeiro são as causas relatadas. Mas apenas 5% das esposas agressivas atribuíram a sua agressão à autodefesa. Geralmente atribuíram, 50% atribuíram a sua própria raiva ou desejo de coação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso significa isso é extremamente atual, esse estudo, né? E mostra uma realidade que a gente não tem levado em consideração. Na verdade, porque existe um movimento feminista muito forte e existem pessoas defendendo o tempo todo a mulher, etc, etc, o que é necessário, ninguém está falando nada contra isso, esquece-se que existem outros problemas que levam também a violências em casa contra o homem. Existem 1000 razões para isso, eu quero conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas existe uma coisa chamada assimetria de gênero. A assimetria de gênero, desde os anos 70, estudos dizem que homens sofrem tanto quanto as mulheres dentro de casa. Desde o ano 70. E, mais especificamente, fizeram um estudo sobre violência conjugal chamada leve. Por exemplo, fizeram a pesquisa. Aí eles falaram assim, quantos de vocês tiveram algum tipo de violência leve? Sei lá, verbal, abusos das mais variadas formas, etc., que aconteceram 1 ano antes da pesquisa. Mulheres, 12%. Homens, 11,6%. Não é tão diferente. Violência conjugal grave. Violência física, aconteceu alguma outra coisa. Homens, 4,6%. Mulheres, 3,8%. Um outro estudo foi feito, esse estudo aqui, muito interessante, inclusive, que diz 30 anos negando a evidência da simetria de gênero na violência em casa, né, com os parceiros. Os levantamentos analisados mostram que a maioria das violências cometidas é mútua. Isto é, mulheres agredem homens que agredem as mulheres, que agredem homens que agredem mulheres, assim vice-versa. A legítima defesa é responsável por um percentual pequeno das agressões. Isso mostra um fato interessante. Alguém vai dizer assim, não, mas a mulher só revida quando o homem é violento. Mas não é o que os estudos dizem. É isso que eu estou falando. Os estudos não dizem que é sempre defesa de reação. É uma questão comum, que acontece o tempo todo. Agora, esses primeiros estudos que foram feitos há mais de 30 anos, né, muito mais de 30 anos, revelam essa assimetria de gênero, ou seja, que homens sofrem tanto quanto as mulheres sofrem tanto quanto os homens. Então essa ideia de dizer as mulheres sofrem, coitadinhas delas, os homens são sempre responsáveis, porque o homem é mais forte, porque o homem fala mais grosso, porque o homem fala mais alto. Necessariamente não é isso que os estudos dizem. É claro que existem muitas razões para isso, né? Por exemplo, abuso verbal. Homem geralmente é quieto. A gente deveria conversar mais, você quer saber? Sabe por quê? Porque a gente fica quieto. Quando abre a boca, fala bobagem. E grita. Levanta a voz. A gente não devia fazer assim. Mas os homens geralmente agem assim, reagem assim. E isso acaba também gerando um clima ruim dentro de casa, né? Com os filhos e assim por diante. Outra razão é álcool e drogas, que tem acontecido também
é que as pessoas bebem ou usam drogas e também existem violências. Né? Desprezo e infidelidade. Questões financeiras, que é uma das razões pelos estudos feitos que mais gera brigas e violência em casa. Violência física, obviamente, quer dizer, um bate aqui, o outro bate ali, assim por diante. Eu quero deixar claro, a partir de agora, que a gente vai tratar de alguns princípios espirituais, alguns princípios importantes sobre a família, eu quero deixar claro uma coisa, que eu não estou aqui dizendo, coitadinho do homem que está sendo injustiçado. E eu não estou dizendo, coitadinha da mulher que está sendo injustiçada. Eu estou dizendo que o sofrimento de violência doméstica é um sofrimento que acontece todos os dias, infelizmente, nos lares. Quem sofre? Todo mundo sofre. Sofre o homem, sofre a mulher, sofrem os filhos. Então não é porque um é mulher, o outro é homem, que sofre mais ou que sofre menos, ou que bate mais ou que bate menos. Os estudos dizem que, na verdade, isso é simétrico. Ora, veja esse texto aqui. Você podia ler comigo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Diga comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está fazendo uma comparação, não é, de como que o pecado entrou no mundo com Adão e como que a graça entrou no mundo com Cristo. Então ele diz, o pecado entrou por um só homem, Adão, né, Adão e Eva, pecaram, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Ou seja, ninguém aqui pode se levantar e dizer, eu estou isento dessa situação. De qualquer tipo de injustiça, de qualquer tipo de bobagem, de violência, etc. O que a gente precisa fazer é controlar isso tudo. Porque a nossa natureza é uma natureza caída. Nós não somos perfeitos. A nossa natureza é uma natureza que está se destruindo aos poucos. Quem passou dos 45 aqui sabe do que eu estou falando. A nossa natureza física, ela começa a decair cada vez mais. Não é verdade? Você já viu um cara, um amigo seu com o braço quebrado? Você fala, o que aconteceu? Ah, estava jogando bola. Quantos anos você tem? 45. Certo? Cai e quebra. Eu tenho um amigo médico que diz assim, depois dos 40 o pessoal tinha que trocar de esporte. Precisa tomar cuidado, né? Não é verdade? O corpo da gente vai ficando diferente. A gente vai envelhecendo. Agora, isso é físico. Agora, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Por isso que a gente precisa de Jesus. Por isso que a gente precisa de Cristo. Por isso que a gente precisa da salvação. Porque sem a salvação de Cristo, o que acontece? É um mergulho cego. Sem parar. É uma destruição moral. O que está acontecendo com o nosso mundo? Nunca nós tivemos tanta cultura acumulada. Nunca tivemos tanto entendimento sobre as coisas. Nunca tivemos uma ciência tão avançada. E nunca tivemos uma sociedade tão pobre e tão podre, moralmente falando. Por quê? Porque nós somos pecadores. É isso que Paulo está falando aqui. O pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, logo todos morreram. Essa é uma questão extremamente importante para a gente lembrar. Segunda questão é a questão da escravidão. Ou seja, Romanos 6,16. Leia comigo em voz alta. Vamos lá. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem você obedecer, esse é o princípio. A quem você obedecer, você vai se tornar escravo. Então, o que acontece com violência? Violência nunca começa grande. Ela sempre começa pequena. Certo ou não? Você lembra quando você era menino e alguém chegou para você e falou uma bobagem para você e falou assim, eu te espero lá fora? Hã? Eu acreditei uma vez. Eu acreditei. Eu era um menino bem pequeno e isso lá no grupinho escolar e eu fui lá fora apanhar. Né? Apanhei mesmo. Mas era aquela coisa... Mas começa como? Não começa com bate-boca.
Começa. Sempre começa, ela começa pequena e ela vai escalonando, ela vai crescendo. O que esse texto diz é que a gente precisa tomar cuidado, porque se você obedece aos seus desejos, às suas paixões, você se torna escravo desses desejos, dessas paixões. Ah, mas quando ela casou comigo, ela sabia que eu era assim. Mas você pode melhorar, não pode? Ou não? Seres inteligentes melhoram. Seres irracionais, não. Às vezes até os irracionais melhoram. A gente precisa simplesmente dizer, eu não quero ser escravo dos meus desejos. Eu não quero ser escravo. Ah, mas é que meu pai me tratava assim. Mas você não é seu pai. Você pode mudar. Ah, mas eu nunca liguei para isso. Meu pai falava, me xingava o dia inteiro, não sei o quê. Eu achava bobagem. Achava nada. Você lembra disso com dor no coração. E se você repete isso, você é escravo desse comportamento. Então o que a gente precisa, queridos? O texto diz, a gente precisa ser servo da justiça, servo de Deus, obedecendo ao Senhor. E dizer, Senhor, eu quero crescer. Não importa agora se eu sou vítima, se eu sou agressor. O que importa é que eu preciso crescer, desenvolver. Parar de me achar uma pessoa, eu nasci assim, vou morrer assim. O pessoal brinca aí dizendo que é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Não, eu posso melhorar. Eu posso ser um homem melhor e devo ser um homem melhor. Vamos ver o que a Bíblia fala para o homem, por exemplo. Leia comigo em voz alta. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, e fez isso para também poder trazer para perto de si o quê? A igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Esse é o princípio para o homem, casado. Quem é solteiro já vai aprendendo já como é que é o negócio. Mas esse princípio mostra algumas coisas. Primeira coisa que ele mostra é que o marido, ele deve amar a sua esposa. Aí você vai dizer assim, é o que está escrito. Não, você não entendeu. Ele tem que amar a sua esposa e não a esposa dos outros. Já começa aí, que é uma coisa maravilhosa, certo? Então o que acontece? Muito problema dentro de casa de ciúmes é causado por homens que sabem elogiar a mulher dos outros e nunca elogiaram a sua mulher na frente dos outros. Estou falando alguma bobagem? Vocês estão quietinhos por quê? Ninguém concorda. Hã? Mas tem mulher que tem uma língua desse tamanho. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do homem. O que a gente tem que pensar é que esse princípio, ame a sua esposa, primeiro. E aí ele diz assim como existe um padrão de comportamento que se exige do marido, que é como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha, só se parasse aqui, a gente já tinha um desafio do tamanho do bonde, fala a verdade. Não é? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Morreu na cruz pela igreja. Assim deve o marido amar a sua esposa. Não levante a mão, não precisa nem fazer careta, fica em paz. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Senão o cara começa. Não rosne para mim. Mas quantos de nós maridos podemos dizer para nós mesmos que nós amamos a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja? Disposto a morrer por ela. Tem marido que está disposto a matar a esposa, mas não morrer por ela. Tem marido que está disposto a trocar, mas não morrer por ela. Tem marido que está disposto a ser indiferente dentro de casa. Uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida é ser indiferente. Porque a indiferença ela é ofensiva. Não é verdade? Aí ele diz assim,
Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando com água e purificando com a sua palavra. Se Jesus purifica a igreja com a palavra dele, com as escrituras sagradas, nós somos edificados em Cristo por causa da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você precisa abrir a sua boca para abençoar a mulher, abençoar a sua esposa. Eu já ouvi gente falando assim para mim: ah, mas sempre eu, é toda vez eu, é sempre eu que tenho que pedir perdão, eu que não sei o quê. Ué, e se for sempre você? O que Cristo faria se estivesse no seu lugar? A gente tem que falar bem e tem que usar a boca para edificar a mulher. Agora, se os homens se acham silenciosos, e são, como é que você vai santificar a sua esposa pela sua palavra? Porque Cristo nos santifica pela palavra dele. Como é que eu vou santificar a minha esposa pela minha palavra se eu não falo? É impossível. Aí ele continua e diz: Cristo fez tudo isso para quê? Para ter a igreja pura e perfeita, sem mancha ou ruga. Meu amigo, você já imaginou? Se você falar isso para uma mulher, a mulher vai ficar feliz, porque ela vai falar assim: onde que tem essa receita? Eu vou até falar aqui para o pessoal. Onde é que tem essa receita para ficar sem ruga? Sabe onde que está a receita para ficar sem ruga? Na palavra do marido. Então não adianta a gente ficar assim: ah, mas ela que tem o problema é o pai dela. O pai dela era a mãe dela não quer mexer. O que adianta você fazer isso? Não é? O que adianta você chegar para um doente? Imagina um doente no hospital. Tem gente que faz isso. É ridículo, mas tem gente que faz isso. O cara está doente no hospital, a pessoa chega e diz assim: rapaz, como é que você foi fazer um negócio desse para ficar desse jeito? Não é verdade? A cirurgia de vesícula, pedra na vesícula. O cara vai visitar você e chega e diz assim: rapaz, você não pode comer gordura desse jeito. Eu já falei para você quantas vezes eu já falei isso. Que coisa absurda, que não sei o quê. Quem que aguenta? Dá vontade de chamar a enfermeira e falar assim: por favor, leva para a UTI esse cara. Ele tá, né? É um negócio sério. Por que a gente não usa a palavra para abençoar? A palavra embeleza, a palavra abençoa, a palavra edifica. A Bíblia diz que uma cidade é edificada pela boca dos justos. A cidade é edificada pela boca dos justos. Quando você anda aqui em Curitiba, vocês que são de Curitiba, nós, né, que somos de Curitiba, quando a gente anda pela cidade, você fala bem ou mal da cidade? Por exemplo, você anda assim, aí tem lá um prédio fechado, você diz: olha, isso aqui, rapaz, faz uns 15 anos para fechar. Que é um absurdo isso aqui. Coisa horrorosa, sabe? A gente nunca diga assim: nossa, que prédio bonito. Esses dias eu estava no centro da cidade, eu falei: gente, como Curitiba é bonita. Tá mal cuidada. Mas os prédios são bonitos. Você já viu isso? Não. Às vezes eu estou andando com a minha esposa, a gente olha para cima, assim, aquelas árvores imensas que se tocam lá em cima, né? É lindo demais. Você olha assim e diz: quantos de nós anda nessas ruas e não vê a árvore? Se você não vê a árvore da rua da sua casa, você não vai ver a sua esposa, você mora com ela. Ah, não, é que eu passo aqui, eu estou acostumado já. Passa. Então, você também está acostumado com a sua mulher. 30 anos morando com ela. Não fala mais nada de bom. A única coisa que... Tem comida? Nossa, depois sal. Demais, hein? Sal faz mal, hein? Nós vamos morrer desse jeito. Olha que lindo. Que refeição gostosa, né? Assim, família sentada, o pai não fala nada, nunca. É sempre o cara quietão. Aí quando ele abre a boca, ele diz assim: salgado de frango, hein, man? Isso aqui vai matar todo mundo aqui de hipertensão. Nós vamos todos morrer. E vai morrer mesmo. Porque a sua palavra também mata.
A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode edificar ou você pode destruir uma pessoa com a sua boca. Então, meu amigo, larga a mão de ser silencioso e comece a elogiar. Ah, mas eu não sei elogiar. Aprenda. Ah, mas é difícil. Ah, mas tem tanta coisa difícil na vida que você faz. É ou não é? Você tem que trabalhar, às vezes é longe, às vezes tem que viajar. Aquela chuva torrencial, aqui em Curitiba, aquela umidade lascada, frio. Você levanta, você vai, você trabalha, você luta. É difícil chegar e olhar para a esposa e abençoar a esposa. A sua esposa vai ficar sem mancha e ruga. Vai ser uma bela, vai agradecer. As mulheres estão me ouvindo, então já cobra dos maridos, tá certo? E o que cabe para as esposas? Porque eu sei que vocês estavam aqui se coçando de nervoso, dizendo, ele só fala para homem, né? O que sobra para as mulheres? A Bíblia diz assim, ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. De novo, é o marido dela, não é o marido dos outros. Como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. As feministas aqui estão rolando, quem estiver me assistindo agora, estão rolando de raiva, soltando rojão em direção à internet aqui, né? O marido é o cabeça da mulher. Você sabe por que muito homem está absolutamente infeliz dentro de casa? Porque não está assumindo a sua postura de líder. A mulher chega e diz assim, bem, o que você acha? Ah, sei lá, o que você acha? Não, bem, eu estou perguntando para você. Ah, não sei, eu não dou uma opinião nessa casa. Porque só eu dar opinião aqui, e aí já começa a jogar tudo a hipertensão para fora. É a desgraceira toda. Por que você não lidera a sua casa? Lidera a sua casa. O líder não é aquele que manda e pisa na cabeça. O líder é aquele que inspira confiança. O líder é aquele que inspira uma imagem bonita. Sua esposa tem que olhar para você, seus filhos têm que olhar para você e falar assim, vale a pena seguir esse homem é um homem sério. Esse homem é um homem que não anda atrás de porcaria na rua. É um homem que valoriza o que tem dentro de casa. O nosso pai elogia a nossa mãe. Olha que beleza, eu vou crescer assim. O nosso pai, ele respeita a mamãe. Nosso pai é isso. Isso é o líder. Então, quando a Bíblia fala para a mulher ser submissa, não é que a mulher tem que ser um capacho e o cara tem que limpar o pé em cima. De jeito nenhum. Aliás, submissão tem a ver, é um termo militar grego, a palavra em grego, que significa organizar divisões de tropa numa forma militar sob comando de um líder. Em uso não militar, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga. Ou seja, a mulher se sente feliz em ser liderada por um homem digno. Um homem sério. Um homem que não se furta à sua responsabilidade de liderança. Por que as mulheres estão assumindo postos diferentes cada vez mais na sociedade e tal, e não sei o que, não sei o que? A criançada está sofrendo. Está havendo uma inversão de valores. As mulheres estão indo para trabalhar, os homens estão ficando em casa para cuidar dos filhos. Aí vêm as mulheres feministas e dizem, não, mas isso são direitos iguais. Gente, não dá para ter direito igual quando nós somos diferentes. Certo ou não? Somos diferentes. Não é uma questão de quem é mais importante. A questão é a função é diferente. Não adianta eu cobrar da chave de fenda a mesma coisa que eu faço com o martelo. São coisas diferentes. Ah, mas é tudo ferramenta. Tudo ferramenta, mas cada um na sua. Experimenta apertar um parafuso com o martelo. Não vai, né? É assim a mesma coisa. A gente tem que entender isso. Agora, sabe o que está acontecendo nessa nossa sociedade maluca? Nessa nossa sociedade que a mídia quer enfiar goela abaixo, não é? Que os homens estão todos errados, os homens são violentos, os homens isso. Agora inventaram, antigamente era homicídio, agora é homicídio e feminicídio. Feminicídio é quando a mulher sofre pela condição de ser mulher.
Eu não entendo. Como é que a mulher sofre pela condição de ser mulher? Quer dizer, eu olho e falo assim, o que você é? Sou mulher. Pá! Ninguém faz isso, né? Mas existe isso tudo agora. Tudo bem, os advogados ficam na sua, fica na boa aí, tá tudo certo. Eu não estou ligando para isso, porque eu não estou preocupado com o que a lei diz. Eu estou preocupado é como que a nossa mente está doente. Como que a nossa sociedade está doente. Nós estamos malucos. E os homens que deveriam ser líderes, não chefes, líderes, não são líderes, estão todos acovardados, largados na sarjeta. Ninguém me ouve. Nem na minha casa ninguém me ouve. Eu não sei para que eu nasci, vou dar um tiro na cabeça. Assuma a sua posição diante de Deus. Assuma o seu papel diante de Deus. Seja a ferramenta que Deus quer que você seja, que Deus vai recompensar você e vai abençoar a sua família. O que mais? E os filhos? O que cabe para os filhos? A Bíblia diz, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e sua mãe. É exatamente isso que não está acontecendo. Certo ou não? As crianças são reizinhos e rainhas. Rainhazinhas. A meninada acha que entende tudo. Ainda mais agora com essa democratização da informação, com a facilidade que uma criança tem de pegar. Eu vou perguntar para o tio Google, Meu pai não entende nada, eu vou falar para o tio Google. Eles acham que sabem tudo. E os pais acovardados, porque fizeram isso, criaram esse tipo de gente. O homem acovardado, porque largou tudo na mão da mulher. A mulher tentando ser pai e mãe, tentando andar nessa situação maluca que está acontecendo. Muitas vezes tendo que ir para o mercado de trabalho ganhar dinheiro, porque o cara empreguiçou. Se não existe essa palavra, eu inventei agora. Tá certo? E aí o texto bíblico diz, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e sua mãe, pois isso é certo, isso é justo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você. E você viva muito tempo na terra. Os filhos que honram os pais, os filhos são obedientes aos pais, são filhos que vão colher o melhor dessa terra. A rebeldia é sempre um problema. Aliás, biblicamente, você quer um texto bíblico? Eu te dou. O texto bíblico, quando Deus falou a respeito de Saul para Samuel, disse a rebelião é como pecado de feitiçaria. Isso é um princípio espiritual. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E aos pais, a nós, pais, quem tem filho aqui, pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los para disciplina e ensinamentos cristãos. Você sabe quando que os filhos percebem que nós os irritamos? Quando nós não temos unidade familiar. Quando nós não temos uma unidade, uma harmonia entre o marido e a mulher. O marido fala uma coisa, a mulher fala outra. Pai, pode? Pode, filho. Não, não vai, a mulher diz. Ou o contrário. Isso irrita os filhos. Os filhos não sabem a quem obedecer. Os filhos não sabem por que obedecer. Ou por que não obedecer. Então é um tal hoje em dia, e eu tenho visto isso, eu tenho lido muito sobre isso, é um tal dos jovens hoje em dia dizerem o seguinte, meus pais, eles têm as regras deles, mas eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. Crianças que não entenderam que existe uma harmonia na liderança. Mas eu ensinei para os meus filhos, eu sempre estava ali, em cima, não deixava uma coisa. É verdade, às vezes você ficou tão em cima que você sufocou, você irritou os filhos. E a hora que você irrita os filhos, você perde os filhos. Idolatria também, acho que é importante, né? É quando se adoram os filhos, né? Quando os filhos são mais importantes do que Deus. É um negócio sério isso. Sim. Dentro desse contexto todo que você está falando, desde lá do início, o que você tem para dizer acerca do movimento MGTOW? Movimento? MGTOW. Esse eu vou deixar para passar, que eu nunca li. O
o movimento migtal é um movimento que está se levantando no planeta em relação ao movimento antifeminista. Os homens que não querem mais saber de mulher, não querem mais saber de casamento, não querem mais saber de relacionamento com mulher. E tem muita gente já nesse movimento. Obrigado. Mas eu não sei. Migdal? Migtal. Tá, vou ler. M-G-T-O-W. Ah, tá. Como uma das coisas importantes é a gente aprender a lidar com o sofrimento. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que foge do sofrimento, foge da dor. Você já percebeu isso? Ninguém quer sofrer. A gente tem remédio para tudo. Né? O cara assim, eu tô meio tonto. Toma isso aqui que é bom. Isso tá doendo um pouquinho. Toma isso aqui que é bom. Isso aqui, toma isso aqui que é bom. E aí o sofrimento a gente vai evitando cada vez mais. Só que a vida é doída. Ou vocês não sabem disso? Claro que sabem, né? Estou brincando. Todos nós sabemos que a vida é doída, não é? É difícil viver. A gente sofre. Aí você diz assim, na minha casa está uma dificuldade, mas é um sofrimento. O que a gente faz quando a gente sofre? Olha o que o texto bíblico diz. Presta atenção. 1 Pedro capítulo 3. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Olha só, de novo. Quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ou seja, se você fizer certo, quem é que vai te maltratar? Mas aí Pedro diz, no entanto, pode acontecer de você sofrer por causa da justiça, por causa de fazer o que é certo. Então você deve dizer, eu sou um cara feliz, porque se o meu sofrimento está sendo por causa boa, eu estou no caminho certo. Deu para entender isso? Não. O que Pedro ensina para a gente é o seguinte, olha aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Aí você fala, graças a Deus, eu não sou assassino. Mas a Bíblia diz que a gente mata com a boca. Assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha que interessante. O que Pedro está dizendo é o seguinte, se você andar certinho, isso não quer dizer que você não vai sofrer, mas pelo menos você está sofrendo pela causa correta. Agora, se você vai sofrer por ser um malfeitor, não sei que graça tem. Devia sofrer mesmo e até bastante. Essa é a ideia. Então, o que acontece dentro do lar? Por que existe violência em casa muitas vezes? Porque aqui tem álcool, porque tem mentira, porque tem não sei o quê. Então, são sofrimentos que estão sendo de alguma maneira justificados, não justificados porque, ou explicados, porque existe o mal feito, né? O malfeitor e as situações não resolvidas. Agora, olha só esse texto, Gálatas 5,13, leia comigo em voz alta. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um só mandamento. Ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Onde é que entra a violência doméstica aqui? Na nossa estupidez. Na nossa estupidez. Na atitude animalesca que muitas vezes nós temos. É aqui que entra a violência doméstica. O texto bíblico diz que a gente precisa amar os outros como a gente se ama. Se você se ama, você ama a sua esposa. Se você ama a si mesmo, você ama seus filhos. Se você ama a si mesmo, você ama os seus amigos, você ama os seus parentes. Violência jamais é justificada. É explicada. Por que está acontecendo? Mas eu e você precisamos tomar uma atitude de coragem, de dignidade. E dizer, eu como homem, eu vou fazer de tudo
para minha casa ser uma casa feliz. Eu vou fazer de tudo para andar na linha. Eu vou fazer de tudo para não pecar contra Deus e nem pecar contra a minha família. Eu quero que a minha esposa se sinta feliz. Eu quero que a minha esposa seja a mulher mais bem-aventurada, mais feliz da terra. Eu quero que os meus filhos sejam os mais felizes da terra. Não porque eu faço tudo o que eles querem, mas porque eu sou um homem digno e um líder inspirador de atitudes novas. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, nessa noite é para que nenhum homem aqui seja violento, nem com palavras, nem com atitudes dentro do lar. E se estiver sofrendo violência, que assuma uma postura de dignidade e de respeito e consideração para com as pessoas. E se estiver sofrendo porque está sendo um malfeitor, que se arrependa e peça perdão. Mas se for por justiça, que entregue-se ao Senhor que julga retamente. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Volte sempre no Encontro Palavra de Homem. Vai com Deus. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.